Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, tem coisas que nós queremos e tem que ser naquele exato momento. Não dá para esperar. Tem coisas que a gente exige de nós, melhor dizendo, exige de nós uma pressa, porque senão pode ser tarde demais. Esse funcionário do rei foi até Jesus, mas ele queria urgência, ele queria pressa, ele queria algo imediato, de imediato. Mas ele não entendia que Jesus, diferente do centurião romano, Jesus não precisava ir na casa dele para fazer o que tinha de ser feito. Meus irmãos, minhas irmãs, isso para mostrar para a gente que às vezes não há necessidade. As pessoas, elas querem que a gente vá, como padre, como legionário, como membro do apostolado, como amigo, quer que a gente vá na casa da pessoa para tocar, para passar o óleo sagrado. Tudo isso é certo, não está errado não. É assim mesmo. Mas tem hora que a gente não dá conta. Tem hora que a gente também não tem condições. Tem momentos que a gente fica cheio de tarefas e afazeres que não dá para simplesmente deixar tudo e ir fazer o que as pessoas querem no imediato. Por exemplo, ontem, minha agenda nesse final de semana foi muito corrida. Tive muitas coisas para fazer. Desde sexta-feira estou nessa correria, então não tive muito tempo para muita coisa não. E a gente percebe como nosso povo tem a necessidade desse contato físico, desse contato pessoal. E é bom que seja assim. Infelizmente a pandemia nos afastou muito uns dos outros. Mas é necessário a gente entender também que não precisa. Se eu digo, fulana, eu não vou lá na sua casa, mas eu vou rezar por vocês. Porque na verdade não sou eu que faço. Não sou eu que opero a graça, não. Eu posso interceder junto a Deus e faço com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, com muita fé.
Mas é Deus que toma a iniciativa, é Deus quem age, é Deus quem faz a graça acontecer, é Deus quem dá a bênção. Então, não há necessidade de eu ficar correndo de uma casa para outra, de um lugar para outro, para poder visitar as pessoas tudo, para dar conta tudo. Eu tenho sob minha responsabilidade, né, aqui na minha paróquia, uma esfera, né, um raio de 21 mil pessoas, tudo na minha responsabilidade. Imagina se eu vou ter que visitar todas, se eu for ter que fazer as vontades de todos. Não dá. Então, o compromisso de rezar, de orar, de pedir a Deus Nosso Senhor por cada uma dessas pessoas é muito grande e eu faço com muito carinho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, esse funcionário do rei, queria que Jesus fosse lá e Jesus falou, não há necessidade. Você quer um sinal, você quer ver, não há necessidade. Pode ir, seu filho já está curado. Ele foi, mas não foi com tanta fé assim não. Tanto é que ele perguntou que hora foi que o menino ficou curado. Só depois dele ter confirmado o horário é que ele acreditou e ele e sua família converteram a fé em Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos ter uma fé mais madura, uma fé mais sólida, uma fé que nos ajude a entender que, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e tudo será salvo, minha vida será salva e tudo vai acontecer. Então, se a gente dá bênção na missa, se a gente dá bênção numa reunião, essa bênção ela vai comigo para a minha casa, para o meu ambiente de trabalho, ela vai comigo para onde eu for. Então não há essa necessidade extrema desse imediatismo de querer salvo quando a pessoa quer uma confissão, quando a pessoa precisa se confessar nos seus últimos instantes talvez de vida e não pode estar vindo à igreja. Aí com muito prazer a gente se esforça até para ir lá. Mas tem que ser algo que a pessoa quer e não é também porque outro quer. Nessa história que nós ouvimos agora no Evangelho, Jesus realizou esse segundo milagre a pedido de um pai. Claro, a gente vai em muitos lugares a pedidos de terceiros, mas é importante também que a gente respeite essa pessoa. Já aconteceu comigo de eu ir numa casa visitar a pessoa a pedido de uma outra pessoa e a pessoa envolvida não estava nem sabendo que eu ia. A pessoa nem queria que eu chegasse lá. E aí ela ficou toda envergonhada, toda sem graça. E, padre, eu não sabia que o senhor vinha. E aí eu não tomei banho ainda. E eu tô toda, a casa tá tudo bagunçada. E virou aquela agonia lá. E eu falei, não me preocupa com isso não. Aí agora quem ficou sem graça foi eu. Reparem vocês que a bênção de Deus, ela independe disso. Se eu digo para quem quer que seja, fulana, eu vou rezar por você. Pode acreditar, pode ter fé. E lembre-se sempre, não sou eu o autor da graça, não sou eu o dono da bênção, é Deus. Eu vou apenas interceder a Deus, eu vou apenas pedir a Deus que lhe dê essa graça. E vou assumir com você o compromisso de orar, de rezar, de pedir a Deus Nosso Senhor com fidelidade e amor. Eu vou assumir esse compromisso de fortificar sua oração na insistência junto a Deus Nosso Senhor. Mas a graça, a bênção, ela vem do coração amantíssimo de Deus. É a Ele que você deve agradecer. É a Ele que você deve honrar e é a Ele que você deve voltar numa atitude de gratidão, de reconhecimento e de fé, e não a outras pessoas. Se eu vou à casa de alguém, quem quer que seja, Deus seja bendito por isso. Mas se não der para ir, não tiver condições de estar presente, que a sua fé seja grande o bastante de entender que Deus Nosso Senhor, de lá do seu trono no céu, também pode lhe conferir a graça aqui na terra onde você está. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Precisamos amadurecer nossa fé. Precisamos ter uma fé inabalável como a rocha para alcançarmos tudo aquilo que Deus Nosso Senhor espera de nós pela fé e não pela insistência imediata e não pela presença de quem quer que seja e tampouco pela dúvida, tampouco pela superstição. Fiquem todos com Deus, ótima semana, que Deus nos abençoe a todos sempre. E que Nossa Senhora seja nossa fiel companheira ao longo dessa semana. Deus abençoe a todos.